Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o litigioso que eu enfrentei há um tempo atrás. E nesse litigioso falava que eu tinha ido embora para o Japão, que eu abandonei tudo, que era para eu encontrar a paz interior. Eu vou estar falando um pouco do litigioso e falando um pouquinho sobre essa busca, que eu venho tendo. Para isso eu vou voltar um pouco, uns anos atrás, em 2019 mais ou menos, onde entraram com esse litigioso, já estava preparando esse litigioso, e essa advogada entrava em contato comigo lá no Japão, pelo celular particular dela, querendo os meus olerites de lá, se eu não poderia ceder 3 olerites para ela, lá do Japão. Foi onde eu falei que não, se quisesse, era para ir até lá e pegar na empreiteira onde eu estava trabalhando. Em 2020 eu voltei para o Brasil, foi onde chegou uma carta da justiça. Eu comecei a ler aquilo e eu vi o tanto de mentira e o tanto de maldade que tinha. Por isso que tem o Sami Torti, que ele é um juiz e ele é constelador sistêmico. E ele fala que tem muitas pessoas que eles não querem a justiça, eles querem a vingança. E aí foi aonde eu comecei a entender. Eu peguei todo aquele papel, eu li, e naquele momento eu vi o tanto que eu tinha melhorado, porque eu olhei para aquilo tudo, eu sorri. E ainda falei, Deus, perdoe essa pessoa, porque ela não sabe o que está fazendo. Foi onde eu fui atrás de uns advogados para me defender. Eu achei uma advogada, que eu não lembro o nome dela, e eu fui conversar com ela, e na conversa ela falou, a gente vai entrar com isso, vamos entrar com isso, e era maldade também. E onde eu falei, não, eu não posso fazer isso. Aí eu falei outra, até comentaram dessas advogadas no processo. Achei outra advogada com o mesmo nome que o meu, Cláudia, Cláudia. E ela também queria entrar com toda a maldade do mundo. Eu falei, não pode. Foi onde me apresentaram o advogado meu, que ele é até hoje. E eu fui conversar com ele e eu expliquei a situação. E eu falei para ele que eu queria o que era justo e o que é verdade. Aí ele montava a minha defesa, ele enviava para mim ler antes. Eu lia e eu falava, Leandro, aqui tem mentira. Eu quero que você mude isso aqui. Eu quero o que é justo e o que é verdade. Porque lá no Japão teve um dia que eu enfrentei a lei da semeadura, que eu falo, de atos errados, que eu tive uma conversa com Deus, que eu acho que eu falei no outro vídeo, como eu nunca tinha tido antes. E nessa conversa eu fiz várias promessas que até hoje eu venho cumprindo, que é nunca mais mentir, nunca mais brigar, nunca mais xingar, nunca mais falar palavrão, o julgamento, nunca mais julgar. O nome do inimigo, aquele lá de baixa frequência, o vermelhão de chifre lá, eu prometi nunca mais sair da minha boca e nunca mais escrever. E uma pessoa que falava isso, como que faz você da noite para o dia? Sorte que eu tinha uma ferramenta para me ajudar, que foi o Reiki. E eu entendi como acontecem essas curas. E aí eu cheguei no Brasil, com todo essa mentira e essa maldade, eu falei, vamos atrás de cada verdade dessa. Acho que a única verdade que tinha é que brigava muito. Eu fui atrás de cada verdade dessa, uma por uma.
né? Falaram que eu não mandava dinheiro, eu mandei no começo, mas só que foi assim. Um dia eu mandei uma mensagem falando que eu queria que depositasse numa conta metade dos aluguéis que nós tínhamos. E é onde falou, eu não vou depositar bosta nenhuma nesses termos, tá? E foi onde eu resolvi não mandar mais dinheiro. Aí é uma coisa que eu pergunto para vocês. Se fosse vocês, né, estivesse em um outro país e você tivesse uma pessoa aqui no Brasil recebendo todos os aluguéis com outra pessoa e você continuaria enviando dinheiro? Essa é uma pergunta boa, né? Você continuaria? Então essa é a empatia, se colocar no lugar do outro. Quem faria isso? Continuar mandando dinheiro com a pessoa com outra pessoa, todos os aluguéis, né, com salário bom, e eu enviando dinheiro ainda? Aí foi onde eu falei que não. Aí foi onde acessou, porque como hoje eu venho trabalhando, estudando muito com terapias, né, tanto o Reiki, constelação familiar, terapia de renascimento, e eu vejo que tudo que nós somos hoje foi comprovado cientificamente, tudo que nós somos hoje. Nós recebemos todas essas informações na vida intrauterina e que nós temos vários gatilhos, né? Tanto de estresse, medo, raiva, mágoa, culpa. E esses gatilhos, a partir do momento que eu falei o não, que eu nunca falava não, tanto que eu adoeci muito com isso. Tem umas fotos minhas no meu Instagram, do antes e depois. Eu não tinha sorriso, eu era bravo, eu era estressado, eu tinha ansiedade, eu tinha uma depressão profunda. E só com esse autotrabalho eu fui vendo, né, que eu tinha vários gatilhos que eu recebi lá embaixo. Quando vida intrauterina, quando era criança. E eu vim curando tudo isso. E depois, passado um tempo, teve, né, uma audiência. E nessa audiência até falaram de um episódio que eu estava ameaçando. Eu tinha mandado um texto, né, para essa pessoa, falando sobre uma filha que nós temos, que ela estava toda machucada, a boca saindo sangue, de tanto morder, que ela me falou que ela prendia a mão, assim, que era muita raiva. E eu mandei esse texto para a pessoa, de onde ela foi na delegacia, falou que eu estava ameaçando, mas eu tenho imprimido aqui. Tenho tudo imprimido aqui em casa, e na hora ninguém quis ver. Tanto que fizeram o que fizeram, que eu tinha um apartamento que eu comprei em 1992, quando era moleque ainda. Quando aconteceu de casar, ainda perguntaram para mim assim, você não vai deixar esse apartamento no meu nome? Eu falei, não, é uma coisa que eu conquistei. Ela falou, você acha que se acontecer de um dia a gente se separar, eu vou querer uma coisa que você conquistou quando era moleque? Eu falei, então tá bom, coloca. Mas daí, né, por gatilhos, que hoje eu vejo que todo ser humano, eles trabalham no nível de seus traumas, de suas desarmonizações, dos seus emaranhamentos familiares. Todo ser humano trabalha assim. E para se chegar nessa paz interior que ainda eu não sei, né? Eu não sei se eu tô lá ainda, porque é muito trabalho que eu venho fazendo. Mas eu só sei que hoje eu tenho compaixão dessas pessoas que fizeram isso. E pensar que, né, é bíblico, e eu enfrentei isso, que é a lei da semeadura. E pensar que essas pessoas vão passar por essa mesma situação que eu passei. Sorte minha que eu tive uma ferramenta que me ajudou, me orientou, cuidou, curou de muita coisa.
E aí depois que teve essa audiência, foi determinado, né, que eu ser dividido tudo no meio. Os 2 sobrados que nós temos, uma data que era o valor do apartamento, o juiz determinou, ele não usou da empatia nenhuma. Mas está tudo certo, a lei da semeadura é para todo mundo, não foi só para mim, tá? E dividiu os móveis da casa também. Aí teve um dia, né, que eu não estou conseguindo pagar as coisas extras, né, porque é muita coisa, coloca até computador, coloca tudo. Coloca tudo. Aí eu não estou conseguindo pagar, porque eu recebo metade dos aluguéis, eu pago a pensão, e tá difícil pagar. E foi aonde mandaram a mensagem para mim. Falei, Cláudio, você não está pagando. Eu falei, eu não estou conseguindo pagar isso aí. Que se eu pago o aluguel aqui, eu tenho um carro velho que quebra, quase todo mês tem que estar arrumando, porque eu trabalho com esse carro. Tem água, tem luz, tem remédios que eu compro, que eu venho com... o ligamento aqui do braço está quase rompendo, e daí tem uns remédios que eu mando manipular para isso, para suportar essa dor. Aí é onde eu falei pro meu advogado assim, e os móveis? Que foi determinado também para repartir tudo no meio. Aí é onde a advogada dessa pessoa falou assim, mas vai brigar por causa disso? Ainda eu falei pro meu advogado, mas desde lá do começo, quem está querendo briga não sou eu. Tanto que eu fui atrás de toda a verdade. Falou que eu abandonei, que eu não mandava nada. Sorte que na época que eu estava no Japão, eu tinha um amigo advogado que ele me orientou para guardar todos os recibos. Eu mandava coisas, pelo menos a cada 2 meses mandava uma caixa do correio com um monte de coisa para as minhas filhas. Até então, né, eu mandava todo mês um pouco de dinheiro, porque eu estava pagando a passagem ainda lá no Japão, que eu fui com a passagem financiada, aí eu pagava a passagem, sobrava um pouco para mim e enviava um pouco para o Brasil. Até o dia que eu falei, não, opa, tá com outra pessoa. Tá com todos os aluguéis. E ainda querer tirar dinheiro? Então, é por isso que eu falo, né? Começa a se colocar no lugar do outro. Aí ela falou assim, nossa, mas vai brigar por causa desses móveis? Então, por isso que é complicado, né? É difícil. E daí tinha o dinheiro dos aluguéis que usou durante 3 anos. Ah, tá. E eu cheguei no Brasil, estava bloqueado esses aluguéis para mim não pegar 1 centavo. Foi bem quando entrou a pandemia. Nossa, fez maior falta. Eu tinha acabado de chegar, eu não tinha cliente ainda, eu não tinha dinheiro. Passei maior dificuldade, mas está tudo certo. Com gratidão ainda, viu? Será que é a paz interior? E com gratidão, agradecendo ainda por tudo aquilo. Que tudo, né, que essas 2 pessoas fizeram. Eu sou grato, cara. Eu sou grato, porque se não fosse elas fazer isso, não tinha aflorado todos os meus gatilhos e eu não ia atrás de resolver cada um deles. Hoje eu cheguei num ponto, eu sempre falo para as pessoas, esse não é o ego falando, que eu posso, né, falar assim, num ponto de vista que todas as pessoas podem se curar. Todas. Eu sou uma prova viva disso, que saí de uma depressão profunda, que chega lá no fundo do poço, e sair de lá, e olhar para tudo isso, agradecer ainda, com gratidão, né? E olhar para tudo isso com compaixão. Eu não sei ainda se eu cheguei nessa paz interior, porque eu tenho muita coisa. E eu cheguei num ponto em que quase nada me incomoda. Se incomodar, pode vir uma tristeza, uma mágoa, uma raiva, uma culpa, um medo, eu vou atrás de ressignificar isso.
Hoje tem ferramentas lindas para isso. E tem uma coisa que traz também a autorresponsabilidade para a gente, que é uma forma linda de se ver, que nunca é sobre o outro. As outras pessoas são nossos espelhos. O que eu não gosto no outro são coisas que afloram dentro de mim e é isso que eu tenho que curar. Mas só que o que as outras pessoas não gostam em mim, aí é delas. Aí elas que têm que resolver isso. Só que tem pessoas que descarregam todas as suas desarmonizações emocionais, mentais, espirituais, os seus traumas em cima de outras pessoas. Falta a autorresponsabilidade. Até, né, teve uma pessoa que foi fazer o vestibular para direito e eu falei assim, pode fazer sim, só que ande o mais correto possível. O mais correto possível, porque tem as duas principais profissões que causam traumas em outras pessoas e em si mesma. Em primeiro lugar está o jornalismo, os repórteres. E em segundo, o direito. Hoje eu entendi o porquê. Isso eu aprendi há uns 6, 7 anos atrás. Hoje eu entendi o porquê disso. Então, começa a fazer essa pergunta, né? Todos vocês que assistirem esse vídeo. Tudo que vocês forem fazer, pergunta, e se fosse comigo? Se você falar, tem que se ralar mesmo, se vier um pensamento nesse tipo, tem algo que precisa ser ajustado dentro de cada um. Não é do outro, é tudo sobre nós. Esse tudo sobre nós traz uma autorresponsabilidade de tudo aquilo que fizemos. Sim, hoje eu entrei num relacionamento que eu entrei com toda a verdade do mundo. Ela é uma pessoa que ela é psicanalista, ela é consteladora sistêmica, ela entende muito disso. E quando eu entrei, eu contei exatamente toda a verdade. E eu falei tudo o que eu fiz para eu chegar até aqui. E foram muitas coisas. Só do reiki, né, de autoaplicação de reiki, tem 3.500, constelação familiar chegando perto das 70, isso agora em agosto de 2025. Renascimentos tem 70, 80. Terapias, medicinas da floresta tem 90, 100. E todas essas foram me ajudando, né? Porque é assim, na constelação familiar fala que nós temos que honrar todos aqueles que vieram antes. E se eu não for atrás de honrar e de fazer isso, a probabilidade desse meu relacionamento dar certo agora é quase nula, né? E é bíblico. Perdoar 70 vezes 7. Se vocês não conseguem, existem várias coisas para se fazer, para harmonizar. Então é isso, né? Falando só desses móveis que o juiz determinou, a pessoa falar assim, mas vai brigar por causa disso? Mas desde o começo, quem não está querendo briga sou eu. Então pensem muito bem, antes de for fazer qualquer coisa. Eu até no momento de uma discussão, assim, já me vem muito rápido, Cláudio, como você gostaria que discutisse com você? Aí eu fico mais calmo. Eu posso falar assim mais sério, mas só que aqui dentro não tem mais quase nada. E se eu sentir que vem uma raiva, eu vou trabalhar até apagar. Eu não sei se essa é a paz interior que colocaram, acho que 3 vezes no processo, que foi embora, largou tudo para ir buscar a paz interior. Até tinha 3 anos, né, de aluguéis que eu não recebi.
Aí eu entrei na justiça para requerer, né, metade desses 3 anos de aluguéis. Aí entraram na defesa, falou assim, então, ele abandonou todo mundo, ele foi buscar a paz interior dele. E tá tudo certo, eu não recebi metade, que daria mais ou menos uns 40 mil reais. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, eu não consegui. Aí a pergunta é, o que eu tenho que me curar ainda? O que isso tem para me ensinar ainda? Mas em nenhum momento veio nada, só agradecer. E hoje eu converso nesse relacionamento que eu tô, e nós falamos um pro outro assim, que nós não temos nada para reclamar. Eu não tenho, só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer a tudo e especialmente essas 2 pessoas que elas fizeram, elas me mostraram quem eu realmente era, tudo que eu tinha. Toda a minha ansiedade, todo o meu estresse, toda a minha mágoa, toda a minha raiva, as minhas culpas. E eu sou eternamente grato para isso. E ainda essa paz interior, ainda não. Tem bastante coisa ainda para ser trabalhado, para se chegar lá, né? Numa vez, numa consagração de ayahuasca que eu fui, né, que é as medicinas da floresta, eu achei que eu tinha melhorado 50%. E a ayahuasca falou, você não melhorou nenhum, irmão. Porque 100% era Jesus Cristo. Né? E eu achei que eu estava na metade de Jesus. Não. Por mais que eu tenha todas essas terapias, todas essas buscas, né? Todos esses conhecimentos, ainda não. Se eu chegar até no final da minha vida melhorando 1 ou 2% como um ser humano, já está de bom tamanho. Porque a última coisa que vai restar é a consciência. Quando fala do juízo final, né, a hora que se passa para lá, é a sua consciência. Como você tratou o seu irmão? Você entrou com verdade? Você foi justo? Você foi sincero? Foi honesto? Então essa é uma das buscas. De hora que passar para o lado de lá, falar gratidão por toda essa vivência e experiência.